No dia 17 de novembro de 1889, um domingo, às 3 horas da madrugada, a família real partiu, acompanhada por alguns poucos autoexilados. Dizem que os novos dirigentes acharam por bem evitar a luz do dia e impedir qualquer reação da população. Já o ex-imperador, procurando manter uma postura mais altiva, deixava saber que só levaria consigo a primeira edição de Camões. Essa lhe bastava. A ideia era fazer valer o dito popular: os reis não são expulsos, eles partem. Mas a história não seria bem essa. Na chegada a Portugal, formalizou-se o banimento, mas a história não seria dessa forma. Além da expulsão, o decreto de 23 de dezembro de 1889 destinava uma ajuda de 5.000 contos para o estabelecimento do ex-monarca no estrangeiro. Dom Pedro rejeitaria, porém, a quantia, numa atitude que irritou o governo provisório, o qual, em resposta redigida pelo ministro Rui Barbosa, mudou os termos do acordo, extinguiu as dotações e deu o assunto por encerrado. Era chegada a hora de fechar essa página e iniciar um novo tempo. Bem-vindos à República Brasileira, queridos argonautas. Bem-vindos, meus queridos, a mais uma aula de história. Como disse a professora Lília Schwartz, no sempre citado Brasil, uma biografia, é hora de fechar a página da monarquia e abrirmos a página da República Brasileira. Tudo bem? Maravilha, então. Voa, voa, liberdade, abra as asas sobre nós. Sim, essa música que você tanto conhece é uma música que dava as boas-vindas ao período republicano brasileiro. Estamos aqui para fazer o módulo 30, certo? Governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, iniciando a República da Espada. Compartilho com vocês a minha tela a partir desse momento, para que vocês façam o resumo da aula conforme eu lhes projetarei. Tudo bem? Passaram bem de ontem para hoje? Desejo que sim, desejo que estejam todos muito bem, empolgados com mais uma aulinha de história, com mais um dia de luta, certo? Vamos nessa, tá bom? Ó, só para constar, para formalizar, beleza? História, módulo 30, frente 1, segunda série do ensino médio, e eu sou o professor de História, Fabiano. Bom, governo provisório de Deodoro da Fonseca. Como sabemos, o Deodoro foi escolhido para presidir essa recém-nascida república por conta de sua patente de marechal. Não era, como já falamos, um convicto republicano, Deodoro. Não! Alguns historiadores, inclusive, exageram dizendo que o próprio Dom Pedro II era mais republicano em ideologia, obviamente, do que o próprio Deodoro. Mas isso está mais para fofoca do que para historiografia. O fato é que o Marechal, já de idade avançada, já um tanto cansado, foi nomeado para presidir provisoriamente o Brasil. E assim o fez. Antes de falarmos especificamente do governo do Deodoro da Fonseca, eu lhes digo que
O primeiro período da República Brasileira, ele é denominado de República da Espada. Sim, espada, por ser essa arma o símbolo dos militares. Então, entenda a denominação República da Espada como república na qual os presidentes eram militares. Sendo eles militares, talvez não só por isso, talvez seja mera coincidência ou não, o autoritarismo foi a marca desse período. Portanto, quando falamos de República da Espada, o autoritarismo de ambos os presidentes é a marca. Tanto Deodoro da Fonseca quanto Floriano Peixoto agiram de forma um tanto autoritária. Na verdade, bem autoritária, um tanto eu estou, digamos, minimizando as suas ações. E é exatamente isso que nós veremos a partir dessa aula. Nesse governo provisório, nem tanto, o autoritarismo ele não é tão relevante, mas a partir do governo constitucional, por incrível que pareça, o autoritarismo aflorou. Então, só para que fique bem claro esse início de aula, República da Espada é a denominação do primeiro período da República Brasileira, a qual foi governada por dois marechais, Deodoro da Fonseca, de 1889 e 1891, governo esse que se divide em dois momentos, o provisório e o constitucional, e o Floriano Peixoto, de 1891 a 94, com o seu governo inconstitucional. E nós veremos o porquê dessa denominação. Não se esqueça que a principal marca de ambos será o autoritarismo. Beleza? Vamos nessa? Pois bem. Bom, governo provisório de Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891. Não fechei o parênteses ali, vou fazer isso, tá bom? Deixar bonitinho, como sempre, né? Não me tranquilizo. Aí, agora sim. Então, voltando, governo provisório de Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891. Novembro de 1889, ocasião da proclamação da República no Brasil, no dia 15 de novembro, até abril de 1891, quando ocorre a substituição do governo provisório para o constitucional. Mas o mesmo Deodoro continuará até novembro de 1891, mas isso nós veremos depois, tá bom? Beleza. Essas medidas tomadas durante o governo provisório do Deodoro da Fonseca frequentemente são denominadas de medidas modernizadoras, mas vamos combinar que essa denominação, esse conceito de modernizadoras, está muito mais ligado ao ideal republicano do que às medidas em si, pois não podemos esquecer, como falamos na aula anterior, que os republicanos alegavam que a monarquia era anacrônica, era obsoleta, e a república era a que representava a modernidade, o desenvolvimento e o progresso. Não é isso? Pois é. A primeira medida, medida imediata, tanto é que na leitura do texto de abertura da aula vocês viram a expulsão da família real do Brasil em 17 de novembro de 1889. O imperador levou apenas uma edição do Camões, os Lusíadas, bem provavelmente, ou certamente, e nada mais. Recusou a pensão que o governo lhe ofereceu, vejam vocês, essa atitude de conceder pensões aos indivíduos que já não exercem mais as suas funções é algo que vem desde há muito tempo na nossa história. Talvez seja um resquício ainda do período monárquico, mas enfim, ele recusa levar do Brasil qualquer pertence ou qualquer objeto que lhe haviam dado como presente, inclusive, não levou nada disso, e ainda por cima recusou a pensão que lhe ofereceram. Essa expulsão, que muitos tentaram transcrever como uma saída voluntária, como o próprio
texto diz, os monarcas não são expulsos, eles partem. Na verdade, o banimento foi oficializado. O banimento caracteriza uma expulsão oficializada pelo governo em exercício. Por que isso? Para simbolizar a mudança do regime, numa época em que a comunicação era precária, a melhor maneira de mostrar que a monarquia de fato tinha sido substituída pela república era mandar embora do Brasil os membros da família real. E, claro, isso também evitaria qualquer possibilidade de uma ação de recondução da monarquia, o que não aconteceu. Mas a atitude visava também evitar qualquer reação daqueles que defendiam a monarquia. Com a família real fora do Brasil, isso se tornaria bem mais difícil de acontecer. De fato, não aconteceu. Uma mudança também de caráter simbólico foi a confecção de uma nova bandeira nacional. Essa nova bandeira nacional também teria por objetivo assinalar a mudança do regime político brasileiro. A bandeira do Império, como vocês sabem, ela trazia as cores verde e amarela vinculadas às famílias reais dos Bourbon e dos Habsburgo, dos Bragança, melhor dizendo, e dos Habsburgo, dos Bragança de Portugal e dos Habsburgo da Áustria, representados fisicamente pelo Dom Pedro I, Bragança, e pela princesa, Dona Leopoldina, a imperatriz, que era Habsburgo. E o verde, a cor simbólica dos portugueses, o amarelo dos austríacos, o que compôs a bandeira brasileira naquela ocasião. O fato é que a nova bandeira, de caráter provisório, ela toma emprestado a própria característica da bandeira norte-americana, com as suas listras horizontais. É claro que as cores foram modificadas e, no caso brasileiro, mantiveram o verde e o amarelo para simbolizá-la. Então, vejam vocês, essa se torna a nova bandeira da República Brasileira. Tudo bem? Verde e amarela, listras horizontais, com as estrelas brancas dentro de uma caixa azul no canto superior esquerdo. É claro que essa bandeira não convenceu, essa bandeira foi breve e uma nova bandeira foi rapidamente confeccionada, tomando o fundo da bandeira do Império, o retângulo verde, o losango amarelo, só que, ao invés de termos o brasão da família imperial no centro da bandeira, esse brasão foi substituído pela esfera azul com os dizeres ordem e progresso, consagrando o pensamento positivista já comentado na aula anterior. Tudo bem? O positivismo, ele tem como principal característica o racionalismo. Aliás, o Comte dizia que o positivismo era a terceira fase do processo evolutivo. O evolutivo, claro, do pensamento, da busca do conhecimento. O primeiro processo seria o teológico, todo fundamentado na questão religiosa. O teológico evoluiria para o metafísico, um conceito onde se mistura a visão religiosa com a científica, e, posteriormente, o positivista, onde a ciência se sobreporia a qualquer conceito religioso. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim é o lema positivista, e as palavras, portanto, amor, ordem e progresso seriam os dizeres da nossa bandeira. Mas o amor foi deixado de lado. A ordem e o progresso se tornaram, de fato, o lema em detrimento do amor. A nova bandeira, que nós utilizamos, óbvio, até os dias atuais, portanto, suplantou em beleza essa bandeira que, vamos combinar, não era
nada bonita como bandeira nacional. Outra questão trazida pela República foi a laicização do Estado. Essa discussão que vira e mexe aparece nos meios sociais, ela se consagrou sim com a República. Os símbolos são uma coisa, pois todos vocês já devem ter ouvido questionamentos desse tipo. Por que que as repartições públicas trazem imagens religiosas, quase sempre crucifixos, se o Estado é laico? Porque isso é mera simbologia, meus queridos. Isso é herança de um país que por quase 400 anos foi oficialmente católico e ainda é predominantemente católico, mas isso é simbologia. Ser um Estado laico é ter a questão religiosa separada da questão política. Ou seja, o Estado e a Igreja exercem funções específicas que não se misturam, pois, como vocês sabem, já foi dito na nossa última aula, durante a monarquia brasileira, o salário, se é que podemos chamar de salário, os rendimentos dos padres e bispos eram pagos pelo Estado imperial brasileiro. Além disso, o imperador exercia funções religiosas, lembra? A função do padroado, que era o direito de nomear bispos para a Igreja Católica, a função do beneplácito, que era a função ou o direito que o imperador tinha de referendar uma medida ou uma determinação tomada pela cúria do papado romano. Estado laico é quando esses vínculos se desfazem. Igreja, instituição religiosa, Estado, instituição política. E isso, de fato, passou a vigorar no Brasil a partir da República. Quer ver uma coisa? A partir da República é que se deu a liberdade religiosa de fato. O Brasil era um país oficialmente católico até a República. Isso significa que não havia, porque era proibido no Brasil, qualquer templo religioso que não fosse o católico. Isso não significa que não houvesse indivíduos que não eram católicos. Sim, havia muitos deles. Eu gostaria, inclusive, de ressaltar, me desculpe, eu gostaria de ressaltar que no Brasil, em pleno século XVII, durante a invasão holandesa, construiu-se uma sinagoga em Recife. Mas ali o Brasil era colônia portuguesa, certo? Agora, igrejas cristãs não católicas começam a surgir no Brasil a partir de 1910, com a República. A Congregação Cristã, a Assembleia de Deus, são as primeiras igrejas cristãs não católicas da nossa história e começam a ser aberta aos cultos e a receber os seus fiéis a partir de 1910. Outra questão é a seguinte: quando o Brasil ainda era um império, esses indivíduos que não eram católicos, eles podiam sim exercer o seu credo, afinal de contas não havia perseguições no Brasil. Mas a sua doutrina, ela era feita a portas fechadas. Por isso que convencionou-se chamar essas reuniões, ou melhor, esses encontros religiosos de reuniões. Os cultos de fato, as celebrações de fato, só a partir da República, a partir de 1910. Tudo bem? Então, Estado laico é quando há liberdade de crença. Tudo bem? Tá bom. Outra coisa. Durante o Império Brasileiro, a Igreja exercia algumas funções que eram do Estado. Era a Igreja quem registrava nascimentos, na ocasião do batismo, registrava os casamentos, na ocasião da celebração do matrimônio, e que registrava os óbitos, pois até os cemitérios eles eram vinculados às igrejas, muitas vezes adjuntos, adjacentes, e os mortos eram ali sepultados e registrados na própria paróquia, na própria igreja, enfim. Com a República também desvinculou-se esses registros da instituição religiosa. Nascimentos, casamentos e óbitos passam a ser registrados nos cartórios recém-criados,
certo? Então, isso também é um símbolo da laicização. Os próprios cemitérios, que agora mesmo eu disse, eram agregados às igrejas, adjacentes, vizinhos a elas, eles se tornam seculares. Quando você usa essa palavra secularização, você está dizendo que algo que até então era considerado sagrado torna-se algo profano. Eu sei que profano não é uma palavra que cabe muito bem aqui, mas profano para você contrapor com aquilo que é sacro. O cemitério se torna secular, ou seja, sem vínculo religioso. E ele passa a ser administrado pelo poder público e não mais pelas igrejas e paróquias, como fizeram durante toda a história da colônia e do Império Brasileiro. Então, estes são símbolos de secularização, certo? São exemplos de secularização. O Brasil é, de fato, um Estado laico, embora ainda se insista em misturar as coisas. Infelizmente, nas discussões políticas, os interesses religiosos, que hoje tomou, obviamente, uma nova vertente, todo mundo já ouviu dizer que no Congresso Nacional existe a bancada evangélica e a contraposição não existe a bancada católica, não existe a bancada umbandista, não existe a bancada judaica, não existe, tem a bancada evangélica. Isso vocês já ouviram dizer, eu tenho certeza disso. E claro que eles tentam levar para a discussão política aspectos religiosos, mas muitas vezes nós esquecemos que o nosso Estado é laico desde 1889. Vale a pena pensar nisso. Como já foi dito em outras ocasiões, eu posso até não concordar, mas eu tenho que seguir as regras do jogo, ou seja, a legislação posta. Enfim, outras mudanças significativas feitas pelo Deodoro da Fonseca. A grande nacionalização de estrangeiros. A sociedade brasileira era composta por um grande número de imigrantes, vocês lembram disso? Muitos imigrantes vieram para trabalhar na cafeicultura, muitos vieram e não foram para as fazendas, ficaram nas cidades, enfim. E foi uma forma encontrada de aumentar o número de brasileiros sem, com isso, aumentar o número de pessoas no Brasil. É curioso, mas foi isso que aconteceu, pois o imigrante poderia se nacionalizar brasileiro. Ele passava a ter, claro, dupla cidadania. Os italianos foram os que fizeram isso em maior número. Como a maioria dos italianos que vinha do sul da Itália era analfabeta, é nesse momento da história que os nomes se distorcem por completo, os sobrenomes se tornam variados, embora sobrenomes parecidos provavelmente sejam de uma mesma origem. Mas como o italiano, analfabeto, não sabia transcrever o próprio nome, muitas vezes o funcionário do Estado, na hora de escrever, também não o fazia tal qual deveria, começa a variar bastante a forma de grafia de nomes e sobrenomes de estrangeiros que se tornaram brasileiros, tá bom? Denominação de estados para as províncias foi uma medida simbólica. O que era chamado de província passou a ser chamado de estado. Primeiro, para novamente simbolizar a mudança, pois era necessário deixar bem claro que a monarquia no Brasil tinha se encerrado e a república era um novo modelo político. E, claro, numa época em que a informação era extremamente difícil, toda mudança, toda simbologia seria benéfica para, digamos, concretizar essa nova imagem de país, um país republicano. Há quem diga, meus queridos, que meses e meses e meses foram necessários para que alguns locais mais afastados do interior do Brasil tivessem a notícia de que a monarquia, de fato, tinha se encerrado, tá bom? Por isso que alguns movimentos, inclusive, eles são apontados como monarquistas na história do Brasil, embora não sejam. Canudos é um deles, nós vamos falar sobre isso numa outra ocasião, tá bom? Mas não era um movimento de caráter monarquista. Canudos começa a despontar um pouquinho depois da República, já em 1894, tudo bem? Mas eu não vou antecipar as coisas, não. Aqui, o que fica bem claro é que o simples fato de chamar as províncias agora de Estado era uma forma de reafirmar essa mudança
de modelo político. E claro que esses Estados Unidos formam a União, por isso que o Brasil foi chamado de República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Esses Estados Unidos formam a União. E o federalismo é a marca. O federalismo concede autonomia a esses estados. Tudo bem que ainda é uma autonomia relativa, mas é sim característica da República Brasileira o federalismo, leia-se descentralização política ou autonomia política dos estados. Por último, nessa lista, é necessário falar da convocação da Assembleia Nacional Constituinte em 1891. Toda vez que uma Assembleia Nacional Constituinte é convocada, vocês sabem, o resultado será uma nova Constituição, a promulgação de uma nova Constituição. E foi exatamente o que aconteceu no Brasil em 1891. Então, apresento aqui mais um resumo para que a gente possa concluir a ideia dessa aula. A Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana da nossa história, o Brasil teve 6 constituições republicanas, uma durante o Império, então essa é a segunda da história do Brasil, a primeira republicana. Essa Constituição, ela foi fortemente influenciada pela Constituição dos Estados Unidos, claro, embora haja uma diferença de tempo entre elas de um século aproximadamente. A dos Estados Unidos ficou pronta em 1787, a do Brasil em 1891. Mas é notável ou é notório essa aproximação de configuração de Estado republicano do Brasil em comparação com os Estados Unidos. A partir do nome já se verifica isso. República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Então, o próprio modelo republicano federativo foram os Estados Unidos que inauguraram na América já no século XVIII. A tripartição dos poderes. Então, aquela quadripartição que marcava o império deixa de existir. O poder moderador já era. Três poderes políticos marcariam a estrutura desse Estado republicano. A tripartição dos poderes já era uma proposta antiga, como você bem sabe, vem lá do Conde do Montesquieu, né? Conde, coisa nenhuma, insisto em chamá-lo de Conde, né? O nobre, o barão de Montesquieu, que propôs isso dentro do contexto das ideias iluministas. 3 poderes autônomos e interrelacionados. O legislativo legisla, ou seja, faz as leis, sem que o executivo interfira nessa legislação. O executivo executa as leis que foram legisladas e aprovadas, e o judiciário julga. Cabe a ele verificar se tais leis foram cumpridas como deveriam. Então, esses poderes são autônomos e devem, sim, ser respeitados dessa maneira. O que o legislativo decide, o executivo deve, sim, respeitar. O judiciário, o que ele define nos seus julgamentos, também deve ser respeitado pelo legislativo e pelo executivo. Tudo bem? Pois bem, desde então, esse é o modelo que predominou no Brasil durante muito tempo, com exceção dos períodos arbitrários das nossas ditaduras, a do Vargas, de 1937 a 45, e durante o regime militar, especificamente de 1968 até 1978, quando vigorou o famigerado AI-5. Mas isso falaremos também no momento oportuno, tudo bem? Bom, então, essa nova Constituição define a tripartição dos poderes. Muitas vezes os presidentes não entendem muito bem isso. Nós veremos que o Deodoro, logo de cara, discorda do Congresso e ameaça fechar o Congresso. A Armada se levanta e ele diz, opa, renuncia. Mas nós vamos ver isso com calma na outra aula, tá bom? Por quê? Os poderes devem ser, sim, harmônicos e autônomos, tá bom? Decidiu-se pelo presidencialismo. Feliz ou infelizmente, esse foi e é o modelo político presidencialista representativo. Ou seja, o presidente é um representante. Ele não é um rei. Ele não faz o que ele quer. Ele
executa o que o legislativo determinou. Ele planeja e manda para votação. Se for aprovado, ele coloca em execução. É assim que funciona, ou pelo menos é assim que deve funcionar. Esse presidencialismo, ele seria fruto de uma eleição, o voto direto e um mandato de 4 anos, sem direito à reeleição. Então, os eleitores votam diretamente no candidato e o vencedor na eleição exercerá o mandato por 4 anos, mas não havia direito à reeleição. A reeleição, ela é algo recente na nossa história, ela se dá a partir de 1998, tudo bem? Só 3 presidentes até hoje disputaram uma reeleição e os 3 venceram a reeleição. Fernando Henrique Cardoso, no ano de 2002, depois o Lula, no ano de 2008, é isso? Sim. E depois Dilma Rousseff, no ano de 2012, tá bom? Beleza. O poder legislativo, também inspirado nos Estados Unidos, ele é bicameral, ele tem um Senado e uma Câmara dos Deputados Federais, ambos precisam legislar favoravelmente a uma lei para que ela seja de fato aprovada, e quando se trata de uma alteração na Constituição, não basta a maioria simples, é necessário muitas vezes a maioria de 2/3, e dependendo do tema discutido, até mais do que isso. Mas tanto os deputados quanto os senadores, atualmente no Brasil, em número de 81 senadores, 513 deputados, exercem a legislatura do país. Eles legislam, eles fazem as leis que os 220 milhões de brasileiros devem cumprir. E eu lembro que quando eu falei de Atenas para vocês, nós falamos também de Esparta, né? De Atenas eu falei do Conselho dos 500. E vocês disseram, só 500, Fabiano? Só. Só que Atenas tinha pouco mais de 100 mil pessoas. 100 mil. O Brasil tem 220 milhões e ele tem 513 mais 81. Quer dizer, o número da população aumentou significativamente e dos que legislam, não. Se você pegar os próprios gerontes em Esparta, eram em 28. Nossa, que número pequeno. Não é, proporcionalmente não é. Eu asseguro para vocês, levando em consideração que em Esparta os espartíatas não eram mais do que 20 mil, pense, 28 era um número significativo. Tá, mas isso é outra história. O que eu quero dizer é que no Brasil, 81 senadores e 503 deputados atualmente, não é o número da época, tá? É o número atual, eles legislam para os 220 milhões. Tá, certo. As eleições seriam diretas, então os candidatos seriam escolhidos diretamente pelo eleitor, porém eram abertas. Vejam vocês que absurdo. As eleições eram abertas, elas não eram secretas. O indivíduo votava e todo mundo sabia em quem ele estava votando. E é claro que isso possibilitava perseguições, ameaças, certo? E, digamos, pressões de todo tipo. Além, claro, do bom e velho modelo de governar. Os favores, os apadrinhamentos, o voto de cabresto, o coronelismo, os currais eleitorais, que nós falaremos também no momento oportuno, bem em breve, já a partir da primeira aula do próximo caderno, tá bom? O primeiro módulo do caderno 3 será exatamente sobre isso, as características da República Oligárquica. Essas eleições eram universais, ou seja, nunca mais no Brasil a questão censitária foi um pré-requisito para a participação política, então a renda deixa de ser um pré-requisito, mas surgem outros pré-requisitos que foram ainda mais excludentes. Atenção no que eu vou dizer. A partir da República, o número de pessoas com direito ao voto no Brasil tornou-se menor do que era na época do Império. Sim. O número de pessoas com direitos políticos no Brasil República tornou-se menor do que o número de pessoas com direitos políticos na época do Império. Porque na época do Império bastava a questão censitária. E agora, na República, a questão é outra, a alfabetização. E num país majoritariamente marcado pelo analfabetismo, esse já era o principal fator de exclusão na participação política. Sufrágio universal masculino, ou seja, o direito de voto dos homens, independente da renda. É
É isso que significa sufrágio universal masculino. Eu não quis fazer graça, não, é que aparece sempre dessa maneira, tá bom? Direito de voto para os homens, independente da questão econômica. Tá. Homens maiores de 21 anos. Então, só aí, a maioria já ficou de fora. A maioria, porque todas as mulheres ficaram de fora e os menores de 21 também. Então, a maioria da população já está de fora. E a outra parte excluída são os analfabetos. Por isso que eu fiz questão de destacar para vocês dentro, né, desse quadro o seguinte: ficaram sem direitos políticos as mulheres. Até 1934, as mulheres não exercerão seu direito político no Brasil. Os menores de 21 anos, até 1934. Tudo bem que eu fiz uma, uma primeira aproximação, porque em 1934 a idade mínima deixa de ser 21, passa a ser 18. E a partir de 1988 passa a ser 16. Como vocês sabem, hoje, 16 anos é a idade mínima para a participação política. Mas 21 anos foi a idade mínima até 34, quando foi reduzido para 18. Tá bom? E os analfabetos, que ficaram excluídos da participação política até 1988. Então, bem mais tempo. Ou seja, mais de 90% da população brasileira não tinha direito político. Olha o dado, mais de 90%. Se nós levarmos em consideração que a primeira eleição para presidente da República, que aconteceu só em 1894, tá bom? Porque o Deodoro, eu já falei para vocês, ele foi colocado lá, ele não foi eleito. Ah, mas em 1894, em 1891, Fabiano, ele foi eleito pelo Congresso. A Constituição dizia que a primeira eleição não seria direta. O Congresso seria quem elegeria o presidente, tá bom? Então, o primeiro presidente eleito, de fato, foi o Prudente de Moraes, em 1894. E ele foi eleito com os votos de aproximadamente 2% da população brasileira. Sim, 2% da população brasileira. Na última eleição para presidente da República, tiveram direito ao voto, não que o exerceram de fato, mas tiveram direito ao voto mais de 80% da população brasileira. Então, é quase a inversão. Pela Constituição de 1891, ficariam excluídos de direitos políticos mais de 90% da população brasileira. Quem são eles? Mulheres menores de 21 anos e analfabetos. Ou seja, em algum momento, isso teria que ser mudado. E foi, mas só veremos isso a partir das próximas aulas. Eu paro por aqui nessa aula, não farei exercícios nessa aula, pois no módulo 31 eu farei os exercícios de ambas. Tudo bem? O módulo 31 ele é muito mais tranquilo, é um módulo com muito menos informações, e aí eu aproveito e faço os exercícios, tanto do 31 quanto do 30 eu deixarei por fazer, para que não nos estendamos tanto no tempo. Beleza? Mais uma vez, um prazer falar com vocês, mesmo que seja dessa forma virtual. Que tenham todos uma excelente quarta-feira. Nos vemos em breve.